Olá, bem-vindos. Esse é um vídeo integrante de um relatório de missão CAPES-Sprint. Meu nome é Silvia Altman, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa missão foi feita em parceria com um grupo de pesquisas kantianas da Universidade de Lille, e o título do projeto foi Idealismo e Realismo em Geral e Realismo Empírico no Idealismo Transcendental de Kant. As atividades desenvolvidas ao longo desses 10 dias podem ser divididas em 3 modalidades. A primeira, uma série de reuniões de trabalho com um especialista kantiano da Universidade de Lille, Antoine Cangin, sobre realismo e idealismo em Kant. Então, já há vários anos, acredito que desde 2018, há um trabalho paralelo e que se cruza em determinados momentos, em especial sobre em que sentido Kant pode ser dito um realista no quadro do seu idealismo transcendental. Então, essas reuniões foram conduzidas na Biblioteca Nacional da França, em Paris, que é onde esse pesquisador mora, e além, também em razão da disponibilidade de material na biblioteca. Então, boa parte do trabalho depende do acesso a diferentes versões de tradução, né, na medida em que a gente quer fazer um trabalho conjunto em francês e em português, e há algumas edições de reflexões kantianas e de notas de alunos de Kant na edição da academia que não são de tão fácil acesso, elas estão disponíveis na biblioteca, então isso permitiu o desenvolvimento desse trabalho. A segunda atividade principal foi uma conferência, na verdade foram duas conferências, uma minha, uma do professor Grandjean, no grupo de pesquisas kantianas da Universidade de Lille, sobre o realismo empírico no contexto do idealismo transcendental. Então, com dois enfoques. O enfoque do professor Antoine Cangin foi do ponto de vista histórico, de que modo o rótulo de idealismo foi adotado por Kant para sua filosofia e que consequências isso pode ter para como compreender as teses kantianas, e a minha apresentação disse respeito em particular em que sentido, embora, segundo o idealismo kantiano, nós não podemos afirmar que existe uma distinção das coisas em si entre transcendentais e representações, ainda assim o dualismo empírico, no sentido de que há fenômenos do sentido externo e fenômenos do sentido interno, seria suficiente para demarcar Kant em relação a outros idealismos, como, por exemplo, o que ele chama de idealismo material de Berkeley. Então, foi um dia intenso e de muita discussão com um grupo que também já se reúne há bastante tempo, mas bastante proveitoso para o trabalho. E, por fim, a terceira foi uma série de reuniões com vistas à implementação de um seminário conjunto entre pesquisadores da URGS, da Universidade de Lille e também da Universidade de Freiburg, representada pela professora Inga Römer. Então, ficou definido que ao longo dos próximos 3 anos nós trabalharemos em conjunto num projeto intitulado Idealismos, de modo a não tratar somente de Kant, mas envolver pesquisadores de outras áreas ligadas a noção filosófica a pesquisa sobre a noção filosófica de idealismo. Então, haverá, em setembro do ano que vem, um evento aqui na França, e a ideia é 2025, 2026, fazer um na Alemanha, um no Brasil, ou o inverso, e a publicação de um livro conjunto na Europa em francês e em português no Brasil, de modo a disponibilizar os resultados dessa pesquisa. Aqui a gente tem como essas atividades se distribuíram ao longo dos dias de trabalho no período da missão. Destacando brevemente os principais resultados desse trabalho, de um ponto de vista teórico, foi a consolidação dessa ideia de defesa de uma tese segundo a qual há uma suficiência do idealismo empírico para se poder falar em um realismo dentro do quadro do idealismo transcendental kantiano. Do ponto de vista de resultados em termos de continuidade, então o desenvolvimento desse projeto envolvendo a URGS, a Universidade de Lille e a Universidade de Freiburg, com a organização desses 3 eventos, e a publicação em 2024 de uma versão em português do trabalho feito nessa missão, e por fim, após 2026, uma publicação conjunta sobre idealismo na filosofia.